Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 5 da classe de adultos. Jesus é Deus. Texto áudio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno na manifestação dos seus atributos e obras divinas. É notório que sabemos que Jesus é Deus. Entretanto, é sempre bom ressaltar que existem papéis diferentes. Deus, o Pai, no caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma forma clara de ver que Jesus, de fato, ele é Deus, devido às suas obras divinas. A sua ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então veja que aqui são situações que outrora não acontecia. Jesus foi o primeiro a fazer nesse sentido. É claro que temos ressurreição no Antigo Testamento, como foi o caso, por exemplo, do homem que assim que bateu lá nos ossos de Eliseu, né, reviveu, entre alguns outros. Mas de forma de Jesus se manifestar, fica claro e evidente que realmente Jesus era Deus, porque ninguém poderia fazer tantos sinais se não fosse da parte do Senhor. Introdução. O apóstolo não admitia em hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Assim também somos nós. Nós não devemos receber nenhum outro tipo de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3 nos diz que não terás outros deuses diante de mim. Então nós devemos realmente conceder que somente Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E como Jesus é Deus, Jesus também é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Assim sendo, entendemos que verdadeiramente, assim como o apóstolo não admitia outro Deus, nós também não devemos atribuir nada a outro Deus se não ser o Todo-Poderoso. Nós não devemos cultuar outros deuses que não seja o Todo-Poderoso. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observar a questão da vida eterna é algo muito curioso pela questão de que quando começou a eternidade e quando ela se findará. Bom, nós sabemos que a eternidade ela não se findará, por isso ela é eterna. Ela nunca se finda. Mas a sua origem, veja que nós não conseguimos conceber a ideia do início da eternidade. Deus é eterno, Jesus é eterno e o Espírito Santo ele é eterno. E nós também seremos eternos, mas com uma diferença. Nós tivemos um início. Então, nós nascemos um dia aqui na Terra, depois nós fomos levados ao céu, ou pela ocasião do arrebatamento, ou também pelo caso do arrebatamento, ou sendo levado para encontrar Jesus nas nuvens, ou tendo nosso corpo ressuscitado para também estar com Cristo nas nuvens. Entretanto, daí para frente é a nossa eternidade no céu, ou seja, nós jamais sairemos dessa eternidade, nós passaremos toda a eternidade nos céus de glória. Mas no contexto de eternidade do Senhor, nós não temos um início, não conseguimos entender o início de Deus. Por isso é importante notar que eterno é aquilo que, no caso, só existem três pessoas eternas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente esses são de fato eternos, ou seja, existiram desde sempre, vamos assim dizer, desde o início, apesar de nós não conseguirmos entender o início, não há como conceber o início da eternidade, mas é nesse início que nós estamos falando, né? Então veja que aqui há uma grande ideia do verdadeiro Deus. Por que Deus ele é verdadeiro? Porque ele existe e ele é desde a eternidade. Ele é eterno, ele jamais morrerá, nunca morreu e jamais morrerá. Então é por isso que nós sabemos que, de fato, Jesus é Deus, porque ele morreu, mas também ele foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia. Seus atributos absolutos. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência,
eternidade, onisciência e onipresença. E Jesus tem todas essas qualidades. Portanto, a questão da onipotência. Por que Jesus ele é onipotente? É porque ele tem todo o poder. Onipotente é aquele que tem todo o poder. Da mesma forma, a onisciência. O que é onisciente, né, nesse sentido? Né? Onisciência ou onisciente? É aquele que conhece todas as ciências, ele conhece, ele sabe todas as coisas. Então, ele sabe de todas as coisas. A onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a eternidade, como já havia falado anteriormente, Jesus é desde sempre, né? Sempre existiu, desde a criação, desde antes da criação, Jesus sempre existiu. Então, esses são atributos que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, que é a questão da onipotência, onisciência, eternidade e onipresença. Eu também vou te dar aqui mais uma, apesar de já estar incluído aí na onisciência. Jesus também tem a presciência. O que é presciência? É a ciência de saber o que vem depois. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia nos orienta que iria vir um que esmagaria, ou melhor, que feriria a cabeça da serpente, não é assim? Ou seja, é Jesus. E por que ali cabe a presciência? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Por isso ele já planejou Jesus, porque ele já sabia o que vinha depois do pecado. Então a presciência é a ciência de saber o que vem depois de um determinado acontecimento, já sabendo que aquilo vai acontecer. Sinopse: a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos, né? Ou seja, suas qualidades. Né? A heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno como Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então isso aqui era um grande ensinamento desse povo aí, que era que nem sempre Jesus existia. E veja que eles tinham Jesus como uma criação, eles negavam a divindade de Cristo e o consideravam como um Deus de segunda categoria. Ou seja, ele é até um Deus, mas não é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus aí de segunda classe, de segunda via. Não era um Deus verdadeiro, não era um Deus eterno, não era um Deus verdadeiramente criador de todas as coisas. Além disso, ele rejeitava a eternidade do Verbo, ou seja, para ele Jesus não era eterno, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Ou seja, eles sabiam que Jesus existia antes dele se tornar em carne aqui na terra, mas não acreditava que ele seria eterno. E também recusava que fosse ele eterno como Pai, que eu já venho falando, e insistia na tese de que o Verbo foi criado como uma primeira criatura de Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas antes de criar todas as coisas, a primeira coisa que ele criou foi Cristo. Então veja que aqui são situações completamente equivocadas, antibíblicas, são heresias que negam a divindade de Cristo. Suas explicações. Seguem algumas delas. As mais emblemáticas: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui tem dois pontos aqui, tem inclusive um ponto aqui muito interessante, que é de Provérbios capítulo 8, versículos 22, que eles tomam como base para dizer que Cristo nem sempre existiu, né? Eu vou aqui ler mais uma vez. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Não é sobre Cristo a passagem. Provérbios capítulo 8 fala sobre sabedoria. É sabedoria. Então, o que o texto está dizendo para nós é: o Senhor me criou quem? A sabedoria no princípio dos seus caminhos. Em outras palavras, Deus
ensinou a sabedoria a ser sábio. Olha que coisa profunda. Então, eles pegam esse texto completamente fora do contexto para tentar mostrar que Jesus, nesse caso aqui seria Jesus, né, que o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, e para eles é a questão de Cristo, e portanto, como foi criado, Jesus não é de fato um Deus, ele é um Deus de segunda categoria e por isso ele não é eterno. Mas eu já te falei que isso aqui não fala de Cristo, fala da sabedoria. Inclusive tem até uma questão muito curiosa aqui também, aos Provérbios 8:17, fala sobre a questão de que aqueles que me buscam de manhã, né, me achará. Eu amo os que me amam e aqueles que me buscam pela madrugada me achará. E muitas pessoas acham que isso fala de oração. Não fala de oração, fala na verdade da sabedoria. A sabedoria está dizendo o quê? Eu amo quem ama, quem me ama, ou seja, aquele que ama a sabedoria, ou seja, aquele que me ama, eu vou amar também. E aqueles que me buscam de madrugada. E aqui de madrugada tem dois sentidos. Tem sentido literal, de realmente ser madrugada, ou cedo, né, dependendo da tradução. A madrugada aqui no caso, pode-se dizer literalmente de madrugada, realmente 3 horas da manhã, por exemplo, 4 horas da manhã, por exemplo. Por quê? Porque nesse horário, por que vão achar sabedoria? Porque nesse horário, a maioria das pessoas estão dormindo, portanto a pessoa tem um total silêncio, então ela pode estudar melhor, então ela vai adquirir melhor a sabedoria. E outro sentido também que o texto está dizendo, de conhecer, procurar cedo a sabedoria, é no sentido de pouca idade. Quanto menos idade a pessoa começar a procurar, por exemplo, ao invés de procurar a sabedoria aos 80 anos, já procura com 18. Né? Ou seja, quanto mais cedo a pessoa procurar a sabedoria, mais vai encontrar a sabedoria. E outro ponto aqui e a vida eterna é esta, ou melhor, o qual é a imagem de Deus invisível, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia, que era a questão ali que eles entendiam, né? Agora sim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nesse caso, Deus aqui é o Deus verdadeiro e Jesus, mais uma vez, aqui é de segundo plano. Deus apenas enviou Jesus. Jesus é só um que foi enviado, como ele é uma criatura aqui para eles, né? Pois arianismo. Então, para eles é o quê? Deus criou Jesus. Jesus foi o primeiro da criação e por isso ele foi enviado para a terra. Não como Deus, mas como criatura de Deus. Ou seja, é uma heresia. Como solucionar a controvérsia? Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Em outras palavras, aquele que conhece ao Filho, conhece o Pai. Não foi isso que Jesus falou? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ambos são um. Jesus é Deus. Então fica aqui bem claro, não tem como ter aqui uma controvérsia, né, que muitas pessoas usam esse texto de 8 de Provérbios para falar sobre a questão ali da oração, né, aqueles que buscam de madrugada a filha menor. Ali não está falando de oração, está falando de sabedoria. E contra o arianismo, que eles falam ali sobre a questão de que o Senhor criou nos seus caminhos, não é que Deus criou Jesus nos caminhos, no seu caminho, é a sabedoria. É bom deixar assim bem claro esse texto de Provérbios 8 que fala sobre sabedoria, que muitas pessoas entendem de uma forma que algumas pessoas dizem até que... Eu já ouvi pessoas dizer que o Provérbios 8:17 é Deus falando, que Deus fala que aqueles que me amam, eu também amarei. Não é isso que o texto fala, né? E lá em João fala, né, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não é... E chega até a dizer mais, né? Chega que Deus nos amou primeiro. Então não é a questão de eu amar a Deus que Ele vai me amar. Eu não amando o Senhor, Ele já me ama. Ele nos amou primeiro. Então ali o texto realmente fala de sabedoria. É bom deixar sempre isso claro, porque muitas pessoas confundem muito esse texto. Sinopse: Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Implicações do arianismo na atualidade, a tradução do Novo Tempo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução
do Novo Testamento. Aqui, claro, está falando aqui das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová são pessoas que creem em muitas coisas, né? Muitas coisas eles falam a respeito, e realmente, a observarmos bem a ideia dos testemunhos de Jeová, dá muito essa ideia do arianismo. Infelizmente, eu tenho um vizinho, por exemplo, meu vizinho ele é testemunho de Jeová. Eu não tenho o que dizer dele. É um excelente vizinho. Ele é 100%, né, como diz aí, por aí. Entretanto, ele é um testemunho de Jeová, ou seja, é uma pessoa perdida. E algumas vezes eu já falei de Jesus para ele, ele fica meio assim, porque eles não entendem Jesus como de fato o Senhor. Eles falam muito de Jeová, né? Jeová Deus. Então vejam que é uma questão muito delicada para se falar, mas nós precisamos deixar claro: testemunha de Jeová é uma seita. São pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Eles falam do Senhor, eles falam de Deus, usam a Bíblia, mas usam os textos, na maioria das vezes, de forma incompleta ou fora do seu contexto. Eles têm as suas próprias versões, que aí é a versão do Novo Mundo, e, portanto, eles seguem um monte de heresias. Uma das heresias deles, por exemplo, é que nós não vamos para o céu, nós vamos ficar aqui na terra, num lugar de um paraíso, que não haverá arrebatamento, por exemplo, entre tantas e tantas outras heresias que o testemunho de Jeová prega. Inclusive, é uma questão muito curiosa, eu não sei se ainda é assim hoje, mas há uns 30 anos, para a gente se livrar do testemunho de Jeová, quando chegava na nossa casa, era só chamar para orar. Vamos entrar para orar. Eles não oravam, eles diziam sempre a mesma coisa. Não, nós já oramos quando saímos do templo. A gente não fala templo, a gente fala um salão, né? Eu estava no salão, nós oramos lá no salão, então nós não precisamos orar aqui, o que já contraria a Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz que orai sem cessar. O Senhor Jesus sempre nos instruiu também acerca da oração. Então veja que aqui só de primeira que a gente já vê uma heresia dos testemunhos de Jeová. Então, é claro que nós devemos todo o respeito a eles, a educação, claro, mas nós não aceitamos as suas doutrinas, porque são completamente contrárias à palavra do Senhor. Os movimentos orientais. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Ou seja, Jesus é apenas um Krishna reencarnado, né? No caso, Hare Krishna é o líder deles, né? Então, de tempo em tempo, Hare Krishna se encarna numa pessoa, se encarna em outra pessoa, até que se encarnou em Cristo. Então, Cristo seria apenas um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Ou seja, Jesus é só mais um que foi parte aí da reencarnação de Cristo. Para você ver até que ponto as pessoas chegam, né? Então nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento. Sabemos que o Senhor Jesus, ele se fez carne, ele encarnou e não reencarnou. É diferente, reencarnação não existe, é uma mentira do diabo essa questão de reencarnação. Mas eu vou te lembrar que o Brasil é o país que mais tem espírita no mundo. Cerca de 2% da população brasileira se diz ser espírita, o que dá média de 5 milhões de pessoas, o que faz do Brasil o país mais espírita do mundo. Inclusive, tínhamos o que eles chamavam de o grande mestre, né, que era Chico Xavier, que também entrava nessa questão do espiritismo, né? E ele, para eles, era um grande homem, um iluminado. Eu posso dizer assim, para a gente assim, compreender um pouco a questão aqui da reencarnação, para eles, Chico Xavier está para o Espiritismo da mesma forma que o apóstolo Paulo está para nós. Ali é parecido, o Chico Xavier, é possível de assimilar ali em pé de igualdade com o apóstolo Paulo para nós, mas nós sabemos, claro, que o Chico Xavier é possível até de ter sido uma pessoa até honesta, né, durante a sua vida, realmente acreditar nesse tipo de reencarnação, mas na verdade, se foi isso, ele foi apenas mais um que foi usado pelo adversário, né, pelo diabo, para difundir aí a religião que está levando pessoas, inúmeras pessoas, para o inferno, para a perdição eterna. Não tem aqui um outro termo, né? Outros grupos. O Jesus do Alcorão é
é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Misericórdia. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Veja que a questão aqui do Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. O Alcorão está para os muçulmanos da mesma forma que a Bíblia está para nós, né? Inclusive, nós falamos muito um versículo do Alcorão, né? Surata capítulo 6, versículo 59. Nós costumamos falar que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, né? Isso está lá no Alcorão. No Alcorão, Jesus é apenas um mensageiro, não passa de mensageiro, é só um mensageiro. E eles também não reconhecem-o como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. Então, olha até que ponto, né? Nem morreu e nem ressuscitou. Então, nesse sentido, até faz todo sentido, né? Se Jesus nem morreu e nem ressuscitou, então realmente não tem como ser Salvador, né? Porque só há salvação com quê? Com remissão de sangue, né? Com derramamento de sangue, melhor dizendo. Então, aqui já cabe aqui uma grande heresia. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é Deus e merece toda a honra, glória, louvor e adoração. Então, as religiões, de modo geral, que acreditam nessa questão de reencarnação, recusam a divindade absoluta de Cristo. Sinopse: grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Eu já falei aqui, só lembrar mais uma vez a questão de alterar o texto sagrado. Eu já comentei algumas vezes com classe, quando eu dava aula presencial, eu dizia que a Bíblia ela cabe qualquer tipo de teoria. Basta usar um texto fora do seu contexto, você consegue defender qualquer tipo de pecado, desde que você saiba manusear um pouco a palavra, um versículo aqui, outro versículo ali, você acaba criando ali uma heresia. É extremamente fácil. Então veja que muitas vezes, até a questão do espírita, o espiritismo, por exemplo, eles têm uma base bíblica, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Eles falam, com base nesse texto, que a reencarnação existe, está na Bíblia, Provérbios 4, 18. O que não é verdade, ele está falando de uma outra questão. Mas aqui, para a gente entender, eles falam que essa questão de Provérbios capítulo 4, versículo 18, eu não vou conseguir falar de cabeça. Provérbios capítulo 4, versículo 18, vai falar o seguinte: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, esse brilhando mais e mais é a encarnação. A cada dia que passa, ele vai brilhando mais, até que um dia ele vai chegar a ser um grande médium, né? Ser um dia perfeito, está completamente perfeito. Olha que situação. Alguns espíritas até dizem que Jesus é a maior grau de mediunidade, né? Que Jesus foi um grande médium. Olha que situação, até que ponto que eles chegam. Sinopse: os grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Conclusão: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. E nós, de maneira nenhuma, vamos negar a divindade de Cristo. Nós sabemos, biblicamente, o nosso coração também sabe, que Jesus, ele verdadeiramente, ele é Deus. Ele tem todo o poder. Jesus, ele é divino. Portanto, a nossa salvação está garantida nele, porque nós temos fé no Senhor Jesus. E tendo fé no Senhor Jesus, confessando Ele como nosso Senhor e Salvador, certamente naquele grande dia nós ouviremos: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 24, 35. Revisando o conteúdo, número 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Número 2. Os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos, os arianistas. Número 3. João 1, título, capítulo 2, versículo 13, 2 Pedro 1. Número 4. As testemunhas de Jeová, os Hare Krishna e os muçulmanos. Número 5. Negar a divindade de Cristo é negar a salvação. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Então, que nós venhamos a cada dia mais
estar firme no nosso coração, sabendo que realmente Jesus é Deus e por isso Ele é digno da honra, glória, louvor e adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você ficou aqui comigo até agora, gostou da aula de hoje, você deixa o seu like. Se você não gostou, você deixa o seu dislike, o seu comentário. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!